meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao Evangelho em Nós. Bem, no dia de hoje, nessa semana que estamos, demos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje, no capítulo 21, onde nós falaremos sobre os falsos profetas. Vamos lá, então, meus irmãos. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra da emancipação da humanidade, impondo-lhes seus sistemas absurdos que fazem com que seus médiuns aceitem, para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam, sem escrúpulo algum, de nomes que os homens só pronunciam com respeito. São esses espíritos que semeiam o antagonismo entre os subgrupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com má vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque, agindo assim, dão um mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de sua forma tão grosseira. Ainda há, porém, outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons, como eminentemente racionais. Pois bem, submetei seus sistemas à análise da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, tereis que concordar comigo em que, todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis, ou medidas pueris e ridículas, como remédio para os males da humanidade, ou como meios de chegar à sua transformação, ou quando formula um sistema que é contestado pelos mais vulgares noções de ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela o é sempre pelo bom senso do povo. E isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que alcança mais repercussão e simpatias. Efetivamente, seria ilógico admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus participantes fosse mais verdadeira que aquela que vê o dos seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita em um círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repele impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, cercando-os de elogios exagerados, a fim de fasciná-los e de detê-los sob o seu domínio. Geralmente, são espíritos sedentos de poder, que déspotas públicos ou dentro do lar, enquanto foram vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar após sua morte. Portanto, de um modo geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Nesses casos, sempre há um motivo legítimo de desconfiança. Tende, porém, a certeza de que,
quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito. Se estiver obsidiado, e a obsessão manifesta quando um médium só está apto a receber as comunicações de um espírito em particular, por mais elevado que este procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se cria privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, estão sujeitos a práticas que beirem a superstição, estão, sem dúvida alguma, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não permitindo que seja comprometido a cada passo. É incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à análise da razão e da lógica, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. O médico pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, mais o conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médios, que têm a marca da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maléficos. Essa mensagem, meus irmãos, é do espírito Erasto, discípulo de Paulo, em Paris, 1862. E continuando com outro item, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizo e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim. O Senhor disse: vós tereis a paz. E a todos que querem, a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração, disseram: não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava a esses profetas e eles corriam, não lhes diziam nada e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas que, em meu nome, profetizam a mentira e dizem: tive um sonho, tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vos direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Meus irmãos, essa passagem está em Jeremias, do capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. E continuamos. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu quero conversar convosco, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os que gostam de se glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Essa espécie de fraude
era bem generalizada na nação judia. E é fácil de compreender que o povo, que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus. E era quase sempre vítima daqueles que se diziam profetas, mas que na realidade não passavam de impostores ou de fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mas adiante ele disse: tendo ouvido esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Indicava assim que um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha nele, o povo sempre crédulo não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso bem natural e sempre convidava esses profetas para falarem. Após as palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os profetas, verificai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também existem os que satisfazem em fazer vítimas quando encontram a oportunidade. Essas vítimas são, bem entendido, os médios que não tomam precauções. Temos aí, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos se chocam, naturalmente, quando são como são principiantes no espiritismo. É para eles uma prova da qual só podem sair triunfantes, com muita prudência. Aprendei, portanto, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que não vos transformeis vós mesmos nos falsos profetas. Luís, o Espírito Protetor, Karl Ruber, 1861. Então, meus irmãos, vamos aqui nós, né, a fazer as nossas reflexões sobre esse texto que trouxemos hoje. A questão aqui que ele fala dos falsos profetas da erraticidade. E aqui cabe um parênteses, né, um esclarecimento do que vem a ser a erraticidade. A erraticidade, meus irmãos, é um espaço não limitado, não delimitado, né, onde ficam todos nós, espíritos, já na situação já de desencarne, né? Nós não estamos mais encarnados, nós não estamos mais aqui da matéria, mas nós vamos ter que voltar à matéria para continuar as sucessivas encarnações que nos levam, né, através do exercício, à nossa transformação oral, né, à nossa evolução, ao nosso aperfeiçoamento. Então, enquanto o espírito nessa fase de aprendizado, quando fora da matéria, esse local, que não está circunscrito, né, é a que nós chamamos de erraticidade. Tá ok? Bem, tendo dito isso aí, ele fala para nós aqui da questão das falsas comunicações, que é tão distante, né? Os espíritos, que nada mais são que pessoas como nós que aqui estamos encarnados, né? Que tem lá as virtudes, mas também tem as suas imperfeições, e não é pelo simples fato de não mais estarem encarnados que mudaram, viraram anjos, santos. Não, continua sendo a mesma pessoa, apenas não tem mais o corpo físico, né? Esse, com o advento da morte do corpo, não mais existe. Passou pelo processo da sua transformação química, né? Biológica, certo? Mas, então, ele não tem essa necessidade de mostrar que somos conhecedores daquilo que ainda não conhece. Quer ostentar um poder, uma sabedoria. Muitos outros também é questão de brincar com a nossa credulidade. E nós não podemos, né, permitir sermos joguetes. A doutrina espírita, meus irmãos, nos convida a todo instante a uma fé, mas a uma fé raciocinada, né? Aquela mensagem que ela vem
dizendo ser de fulano ou de Beltrano, de um espírito de uma ordem melhor do que eu, a sua fala, ela tem que caracterizar essa personalidade. Uma personalidade de uma moral maior do que a minha. Porque senão, se ele diz ser melhor do que eu, um espírito, né? Como é que ele pode ter um pensamento que eu ainda tenho, um entendimento que eu ainda tenho? Não se contradiz. Então, são essas coisas que nós temos que refletir, nós temos que pensar para não sermos, né, brinquedo na mão de espíritos, né, que se permite essa prática, né, de brincar com o outro, né, de iludir. Também aqui nós temos um hábito que dizemos o seguinte, que nós, na dúvida, não falamos, não passamos para frente, se nós não temos certeza que aquilo é uma verdade. Porque, meus irmãos, como o próprio texto nos fala aqui, a informação, a profecia, que até o termo que ele coloca, né, vem de Deus. E quando Deus deseja isso, ele não tem essa exclusividade, né? Vou falar pelo Valnei. Por que Valnei? Valnei não é melhor do que ninguém. Então, ele fala por Valnei, pelo João, pela Maria, por qualquer um que esteja na condição. Né? Por quê? Porque a verdade ela tem que ser transmitida ao maior número de pessoas. Não tem essa exclusividade. Deus não faz essa separação. Ah, eu prefiro esse grupo aqui, prefiro essa pessoa. Não, não faz isso. Mas fazer muitas das vezes. Mas ele não faz. Então é preferível que eu não fale. Porque, meus irmãos, se é verdade, ela vai vir. Se não por mim, mas virá por outro. Porque ela é verdade e o Pai assim deseja. Então, temos que ter muita atenção à comunicação que vem. A comunicação, se ela é conciliadora, se ela está em conformidade com a mensagem do Mestre Jesus. Esses parâmetros têm que ser considerados. Muitas das vezes, como nós somos muito vaidosos, né? Porque os espíritos nem todos são assim, assim pouco inteligentes, vamos dizer assim. Né? Eles sabem que nós somos vaidosos. Se nós temos o dom da fala, lógico que ele vai falar muito bem da gente, né? Para a gente sentir aquela coisa e a gente não faz a avaliação do que está vindo para nós, da mensagem que está vindo, do pensamento. A gente não avalia, porque o nosso ego foi massageado. Quem é que não gosta, né? Então, temos sempre que estar atentos, porque nós podemos falhar. Não é difícil. Nós podemos falhar, mesmo estando bem intencionados. Então, sempre, sempre. Porque vamos avaliar, vamos passar aquilo que trouxe por nós a outras pessoas sérias, né? Para passar pelo crivo dessa razão. Aqui eles colocam, já no finalzinho do texto de hoje, a fala de João que diz, antes de estar com os espíritos, né, verificar em si vindos de Deus. Então, a gente vê que, já naquela época, existiam as comunicações mediúnicas, só que o termo não era mediunidade, né? Mas existia. Mas também existia aquela preocupação, que o João vem nos trazer, porque a comunicação poderia ser uma profecia, quando ali ela traz uma mensagem divina, uma orientação para a felicidade da humanidade, não só de um ser, porque não se fala para um, se fala para o maior número de pessoas, como Jesus fez, não foi verdade? Jesus não falou para um, mesmo quando ele começava com um, aquela fala tinha uma abrangência para milhares de pessoas. Então, é entender isso, né? Que o dom da fala, a profecia, de falar de coisas que eu muitas vezes não sei, ele existe, mas já naquela época nos era alertado para a necessidade de verificar, de avaliar, de analisar, porque quem está nos trazendo as informações pode ser mensagens, portadores
né, da mensagem do Senhor, da mensagem de Deus, mas pode não ser. Pode ser que nem nós, que gosta de brincar com a nossa fé, com a nossa credulidade. Mas também pode ser que julga ser sabedor, um sábio, mas não é. Só pensa porque ele também é vaidoso, ele é orgulhoso, e ele quer ostentar uma coisa que ele gostaria de ser, mas ele ainda não é. Então, que tenhamos sempre isso em mente. Deus é bom, Deus é amor. Em momento nenhum, ele vai dar prioridade a um em detrimento de outro, seja uma pessoa, seja um grupo. Então, se você, meu irmão, foi num templo religioso, seja ele qual for, e veio uma mensagem, avalie essa mensagem. Avalie. Compara com o ensinamento de Jesus. É condizente? Aquilo é importante? Vá num outro templo, da mesma denominação religiosa, de outra denominação religiosa, e vê se a mensagem, embora falada por outra pessoa de uma maneira diferente, mas o conteúdo não é o mesmo. Se for, né, o texto já fala. Deus, como traz a sua mensagem, né? Jesus não vem numa pessoa, não vem em grupo, mas espalhado pelo planeta, para que todos tenham a mesma oportunidade. Para ninguém possa dizer, mas eu não sabia, Deus não me falou, certo? E na dúvida, sempre a comparação, como ele coloca, quando tem duas mensagens e ela meio que se contradizem, ao senso popular, à razão popular, né? Que sempre tende, né, a nos dar esse parâmetro. Se 10 pessoas acreditam numa coisa e 1 milhão acreditam nessa outra coisa, a lógica nos impulsiona a acreditar que aquela que 1 milhão de pessoas acreditou deve estar mais coerente. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que convido a todos a fazer, né? E também que na semana que vem possamos aqui estar juntos, mais uma vez, a refletir sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Muita paz e até semana que vem, tá? Graças a Deus.